Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai resolver as questões do PET 3 do nono ano da segunda semana. Ele traz como temática a crise de 1929. Semana anterior a gente viu sobre a Primeira Guerra Mundial, não foi? Agora a gente vai ver as consequências que ela trouxe, nesse chamado pós-Primeira Guerra Mundial, que a gente... Lembrando, esse período é o período que a gente é chamado pela história Idade Contemporânea, não é? Onde o modelo vigente de vida é o sistema capitalista, porém agora vai começar a rivalizar com quem? Com o modo de produção ou modo de vida socialista, não é? Então vai acentuar, vai crescer essa rivalidade entre esquerda e direita, não é? Ou capitalismo e socialismo. Lembrando que o socialismo é uma crítica, ela surgiu através de uma crítica sobre esse modo de vida capitalista, né? E nessa temática da crise de 29, a gente vai ver que essa crise ela é uma crise voltada para o modo de vida capitalista de mercado. A gente vai perceber durante a aula que através de uma das principais características do sistema capitalista, que é o de consumir, produzir muito para vender muito, a gente vai ver que vai desencadear, vai ocorrer uma crise aí no mundo capitalista, ou naqueles chamados países capitalistas. Bom, esse PET da segunda semana, ele inicia lá na página 64 e ele traz um pequeno texto, com o seguinte enunciado: leia o trecho do artigo Crise de 29 de Leandro Augusto Martins Júnior. Trecho de artigo. Então ele vai trazer um textinho e vai trazer também um quadro do lado, para a gente estar fazendo, ilustrar como que é esse crescimento industrial dos Estados Unidos, Ou seja, ele vai complementar o textinho com essa imagem, que esses PET sempre está trazendo esse tipo de metodologia, de aprendizagem. Bom, essa questão de comparação. As questões abaixo é como eu disse nas semanas anteriores, sempre vai lá primeiro nas questões, faça uma breve leitura das questões para depois você ir no texto, porque ali você vai encontrar as questões. Isso aqui é uma questão de compreensão de texto. Você vai retirar as informações desse texto e jogar nas alternativas. A gente vai ver isso durante a resolução dessa atividade da segunda semana. Bom, então vamos lá. Contexto. Eu já li as perguntas para não enrolar muito, não estender muito o vídeo, então já vou direto para o texto. A crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, deve ser entendida no contexto da Primeira Guerra Mundial, que se mostrou especialmente trágica às nações europeias. Mesmo nos países vitoriosos como Inglaterra e França, as consequências do conflito foram calamitosas, notadamente em relação às estruturas econômicas. Indústrias paralisadas, campos queimados, estradas destruídas foram apenas alguns dos inúmeros problemas enfrentados por estes mercados, fragilizando acentuadamente sua capacidade produtiva. Agora prestem bastante atenção, porque a gente vai encontrar uma das questões aqui. Por outro lado, a Grande Guerra favoreceu o crescimento econômico de outro país, que, se antes mesmo do conflito já se colocava como uma potência emergente, assumia agora uma indiscutível relevância internacional: os Estados Unidos da América. A partir de aí, Estados Unidos da América, você já começa a grifar, que isso aí vai ser a resposta à sua alternativa A, a sua questão de letra A, questão número 1, letra A. Distante dos enfrentamentos da guerra, ocorridos basicamente em solo europeu, os Estados Unidos não foram atingidos em sua capacidade fabril. Fabril é fábricas. Ao contrário,
as crescentes demandas de uma Europa debilitada incentivaram ainda mais a sua produção. Agora, responda as questões. Questão número de letra A. Letra A. De que maneira os Estados Unidos se beneficiaram da Primeira Guerra Mundial? Na aula passada, na semana passada, a gente viu que o que acontece? O que acontecia? A gente viu que o palco da guerra era o principal palco da guerra era no continente europeu, né? Então, se você faz a guerra no continente europeu, a tendência é que as destruições ocorrem aonde? Dentro do continente europeu, não é? Num primeiro momento, a gente viu que os Estados Unidos não participou da guerra. E o que ele fez? Ele deixou os países europeus guerrearem, né? E o que ele começou a fazer? Esses países se iniciaram na Revolução Industrial, os países europeus começou a produzir muito, de repente, por conta de rivalidades, né? Diversas rivalidades, seja por diversos fatores, o que ocorreu? Eles começaram a lutar, não foi? Nesse momento que eles começaram a guerrear, esses dois grupos, né? A gente teve lá as alianças políticas, né? Esses dois grupos começaram a se guerrear. A partir do momento que eles começaram a guerrear, o que começou a acontecer? Eles começaram a produzir menos, né? Por quê? Porque eles estavam preocupados com a guerra. E os Estados Unidos, lá na América, o que ele fez? Começou simplesmente a assistir esse palco, né, que era lá na Europa. Ele estava na América e falou: opa, vou ficar aqui de fora, por enquanto eu não comecei o conflito, então deixa as duas guerrear. Então o que ela pensou? Eu também iniciei, os Estados Unidos pensou, eu também iniciei a guerra, o que eu posso fazer? Vou chegar neles e falar assim: vocês querem comprar produto? Aí vocês não precisam parar de guerrear. Chegou nos dois grupos e começou a vender produtos para os dois, inclusive armas, né? Então, o que começou a ocorrer? Se ele está vendendo, a tendência é que ele vai se enriquecer, não é? Com o lucro da venda para esses dois, vendendo para esses dois grupos. Vai enriquecendo, depois o que os Estados Unidos fazem? Quando ele percebe que a guerra está chegando ao fim, ele pensa o seguinte: agora eu vou entrar para o lado de quem? De quem está ganhando, porque eu não vou entrar para o lado de quem está perdendo, porque senão eu vou gastar dinheiro, sem contar o quê? Aquelas pessoas, aqueles países que ganham a guerra, o que ele vai ter de consequência? Ele vai ter, o grupo perdedor vai ter que arcar aqui também com as despesas. Então, se os Estados Unidos entrou ali, o que vai acontecer? Ele ganhou benefícios de guerra sem destruir o seu país. Esse aqui até ganhou um pouquinho, os vencedores, mas só que eles foram destruídos também. E esse aqui que foi muito destruído, além de perder, ter que pagar essa indenização, ele vai estar em crise, né? Não vai ter tanto dinheiro para reconstruir isso aqui. E o que vai ocorrer? Além disso, os Estados Unidos vai perceber o quê? Olha, eu não quebrei meu estado, meu território, adquiri lucro com venda de produtos para esses países. E agora o que eu vou fazer? Já que eu tenho muito dinheiro, eu vou emprestar dinheiro para quem? Para este grupo. E para este grupo fazer o quê? Reconstruir seu país. Ainda vai emprestar dinheiro para esse perdedor aqui e fazer o quê? Pagar isso. Então imagina que tanto de lucro os Estados Unidos não ganhou com isso, né? Então essa primeira guerra beneficiou muito os Estados Unidos, que vai se transformar na grande potência, o país mais rico, o país mais top do momento. Anteriormente ficava a cargo da Inglaterra, né, aqueles países europeus que estavam em dinheiro, que tinham muito dinheiro, agora vai dar lugar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai assumir a liderança do mundo, né, principalmente no mundo dos países que pertencem ao sistema capitalista. Bom, então nessa crise de 29, como que foi? De que maneira os Estados Unidos se beneficiaram da Primeira Guerra Mundial? Você vai lá no corpo do texto onde eu pedi para você grifar. Distantes do enfrentamento da guerra, lembra? Eles estavam de fora. Ocorridos basicamente em solo europeu, os Estados Unidos não foram atingidos em sua capacidade fabril. Ao contrário, as crescentes demandas de uma Europa debilitada incentivaram ainda mais a sua produção. O que quer dizer isso? Já que eles estão precisando de muitos produtos, eu vou produzir mais rápido que eu puder, porque quanto mais rápido eu tiver esses produtos,
mais rápido eu posso pôr nas prateleiras para serem vendidos para esses países. E, consequentemente, o que vai acontecer? Enriquecimento financeiro dos Estados Unidos. Bom, então essa é a questão 1, letra A. Eu não pus letra A que eu esqueci, mas aqui embaixo já está B. Bom, letra B. Observando a tabela crescimento industrial nos Estados Unidos, em que ano os Estados Unidos dobraram o investimento no estrangeiro? O aumento do investimento coincide com qual momento histórico vivido? Então tem duas perguntas. Então ele quer que você analise o quadro, né? Você analisando o quadro, na primeira alternativa lá do quadro, ele está escrito lá, investimento dos Estados Unidos estrangeiro. Então você já vai grifar isso aí. Então você vai analisar os números. Olha lá. O primeiro lá em 1869, 0,8, passou para 0,69. Depois em 1908, 2,5. 1914, 3,5. 1919, de 3,5 para 7. Então esse é o momento que dobrou de 1914 para 1919. Então a gente percebe o que? Você vai colocar lá. Então, ele dobrou em 1919, que passou lá de 3,5 para 7. Qual o período? A gente perde a segunda pergunta, né? Período coincide com o final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial iniciou em 1914 e terminou em 1918. Então ele dobrou como? Em 1919. O que aconteceu? Acabou a guerra, esses países precisavam de recursos materiais. O que os Estados Unidos falou? Opa, eu tenho aqui, vocês querem? Aí quanto que é? Não, isso aí a gente discute depois. Pega e depois a gente vê. Igual esses bancos que fazem. Às vezes as pessoas estão endividadas, porque falam, não, vou te dar um crédito aqui. Eles fazem toda uma propaganda parecendo que eles estão, o quê? Sendo bonzinhos. Na verdade, estão sendo bonzinhos? Não. O que eles estão querendo? Lucro, cada vez mais lucro, te endividando, você está preso ao banco, não é isso? Os Estados Unidos fazendo isso, o que vai acontecer? Esses países europeus estarão refém de quem? Dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos vai ver nessa oportunidade uma maneira de ganhar muito dinheiro, né? Então essa é a questão de letra B. Porém, o que ocorre? Quando a pessoa ela fica cega, né? Sempre querendo lucro, pode ser que apareçam as armadilhas, né, no caminho, né? É isso que a gente vai ver no segundo momento. Bom, então tá lá. Na questão número 2 ele traz, observa a imagem a seguir e responda as questões. Ele traz uma imagem 1, né, que é um jornal, né, que está escrito lá London, né? E ele traz Wall Street Crash. E do ladinho assim tem uma casinha parecendo aqueles dos gregos, né? E traz Black Thursday in America, a quinta-feira negra, né? Então a gente vai ver. Então, novamente, ele traz um pequeno texto. Prestem bastante atenção nesse texto que ele vai ajudar a te responder outras questões. Bom, ele vem. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América despontaram como a grande potência do mundo capitalista. Sua produção aumentava cada vez mais, tendo a Europa ainda arrasada pela guerra como principal mercado consumidor. A partir da recuperação do continente europeu, os Estados Unidos tiveram dificuldades em escoar a sua produção, colaborando para a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, grife esse pedaço. Sua produção aumentava cada vez mais, tendo a Europa ainda arrasada pela guerra como principal mercado consumidor. Então, na letra A, ele traz a manchete do jornal, na imagem 1, está noticiando o acidente de Wall Street. E mais abaixo, podemos ver o título da reportagem que diz Quinta-feira Negra na América. Pesquise no livro didático ou na internet e relacione o acontecimento de 29 de outubro de 1929 nos Estados Unidos às manchetes do jornal.
Bom, então lá na questão, o que ele quer dizer? Ele falou sobre a quebra da Bolsa de Valores, não é? Quebrando essa Bolsa de Valores que teve como consequência a crise de 29, maior crise do capitalismo. Então essa é a resposta. Então o que vai acontecer? Os bancos vão começar a quebrar, por quê? Eles começaram, a gente vai ver depois, eles começaram a vender, produzir demais, depois não tinha quem comprar. Então a gente vai ver uma consequência. Por isso que eu disse, às vezes você fica tão cego para produzir demais e a gente vai perceber o quê? Que no meio do caminho pode existir o quê? As armadilhas, né? As armadilhas financeiras, né? Bom, letra B. Por qual motivo os Estados Unidos entraram em crise em 1929? Se ele saiu lá da Primeira Guerra Mundial, ele emprestou dinheiro para os países, ele entrou na Primeira Guerra Mundial, vendendo muitos produtos para esses países europeus. Depois que terminou a guerra, ele começou a continuar vendendo esses produtos. Começou a emprestar dinheiro para esses países, para eles se reconstruírem. Então, o que você pensa? Tudo de bom está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está no auge, né? Ele está no auge no momento, está vendendo demais, está ganhando dinheiro demais. Ele vai se tornar uma grande potência. Aliás, ele se tornou uma grande potência. Então, os motivos é o quê? O egoísmo dele, ó, superprodução. O que é uma superprodução? Começou a produzir bastante, não é? Porém, o que vai acontecer com o andamento? Lembrando, em 1919 começou a vender bastante. Depois que ele emprestou dinheiro para os países europeus, os países europeus conseguiram neutralizar um pouco da sua crise. Então, o que esses países europeus vão começar a fazer? Fazer a mesma coisa que eles faziam antes. Começar a produzir seus produtos e começar a enriquecer. Hoje a gente percebe que a Europa hoje está numa situação muito favorável, não é? Por quê? Porque pegou esse dinheiro e também começou a produzir. Então começou a ter uma rivalidade. Então esses países europeus vão começar a diminuir o quê? A compra de produtos dos Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos não tinham, às vezes eles não perceberam isso e pensou, opa, o que a gente fez também, né? A gente emprestou dinheiro demais, então vou ter que conter isso aí. Então, os motivos da crise de 29, a superprodução e diminuição das exportações norte-americanas. Ou seja, depois de 10 anos, os europeus começaram a se estabilizar e começou a comprar. E os Estados Unidos vendeu demais. Ah, como assim, professor? Imagina a situação. A gente estamos vivendo em quê? Num período de pandemia. Antes da pandemia, o que acontecia? Quase você não via essa venda de álcool em gel e nem de máscara. Não é verdade? Quando surgiu um problema grave, assim como surgiu a Primeira Guerra Mundial, que é algo grave, não é? Vai ocasionar várias mortes, grandes problemas, a pandemia também, não é? Então, surgiu o quê? Uma oportunidade de vender grandes quantidades de gel álcool e máscara, que isso aqui vai se tornar essencial. Então, o que as pessoas vão começar a fazer? Então tem que produzir o quê? Bastante álcool em gel e bastante máscara, né? Porque a população necessita disso, né? Utilizar o álcool em gel nas mãos, lavar certinho igual você está fazendo no dia a dia e utilizar a máscara sempre que sair de casa, né? Principalmente quando você vai para lugares que tem pessoas. Então eles começam a produzir demais, né? E começam a vender demais, né? Porque vai aparecer muita procura, porque o povo necessita nesse momento disso, principalmente nesse período de pandemia. Mas vai chegar um certo momento, agora você imagina, chegou a vacina, o povo acabou a pandemia. Será que o povo vai vender tanto álcool em gel e tanta máscara assim? Não, né? Vai diminuir a procura desses produtos. Diminuindo a procura desses produtos, quem investiu bastante naquilo vai ter tanto lucro assim? Não, né? Porque você imagina, se eu sou um cara que fabrica máscara e você em álcool em gel, a tendência é o quê? Você mesmo vai costurando as máscaras, você vai perceber o quê? Não, vou ter que contratar mais alguém, você contrata um. Então a produção dobra. Então aí você vê que está vendendo demais, você chama mais um. Então, você mantém 3 empregados e você como o patrão. Então, você produz demais.
É a mesma coisa que os Estados Unidos vai fazer. Quando você começa a produzir demais, o que você pensa? Vou vender demais. Mas vai chegar um certo momento que acaba a pandemia, o que vai acontecer? Você está ali, não tem tanta procura assim, então você tem que diminuir a produção. Então o que você faz? Então eu não preciso de tanto empregado assim, então você já despede um. Passa um momento, você vê que não está vendendo mais um, despede outro. Não está vendendo, despede outro. Então essas pessoas vão ficar desempregadas, não é? E você vai ter um estoque grande, então você não precisa da pessoa estar lá produzindo, você já tem o seu próprio estoque. Vai acontecer justamente isso com os Estados Unidos. Então, às vezes, aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos, ou você que vendeu bastante máscara até fiado, o que você vai falar? Já que eu vendi, a pessoa ficou de me pagar o mês que vem, mas eu estou meio com as pernas ruins, eu vou ter que precisar cobrar isso daí. Né? Então, isso que os Estados Unidos vai fazer. Opa, eu emprestei, eu falei que ia demorar a cobrar, mas infelizmente eu estou precisando. Antes eu receber agora e ficar bem do que a pessoa ia ficar com o meu dinheiro lá parado? Exatamente não, né? Então tá lá. Letra C. De que maneira essa crise afetaria o restante do mundo? Então tá lá. Os Estados Unidos é o modelo, é o exemplo que a gente usou das máscaras. Tá lá. Os Estados Unidos, principal credor. O que é credor? Fornecedora de crédito, fornecedora de dinheiro. Internacional, por conta de quê? Da Primeira Guerra Mundial, os países estavam endividados. Passa a reivindicar a repatriação. O que é a repatriação? A devolução do crédito de seus bens emprestados, no caso dinheiro. As economias europeias durante a guerra, emprestadas às economias europeias durante a guerra e reconstrução da Europa, né? Porque o palco foi lá na guerra. Esse fato, somado à diminuição do poder de compra dos Estados Unidos, passou-se 10 anos, os próprios europeus também começaram a produzir. Principalmente dos produtos europeus, tornou a crise mais aguda em outros países. O que vai acontecer? Os países estão começando a se estabilizar. De repente, ela tem que voltar. Opa, vou ter que tirar o dinheiro que ele me cobrou, agora vou ter que pagar. Imagina uma pessoa chega lá no banco e faz um empréstimo de hoje. Nossa, estou precisando de muito dinheiro. Vai lá e faz um empréstimo de 10 mil. Você fala, agora vai dar um desafogo, eu vou pagando isso com parcelas, né? Por mais que eu pague um grande juro, eu vou ter um dinheiro em caixa. Passa uma semana, o banco entra em crise. Chega em você no outro dia e fala assim, me paga os 10 mil aí. Mas você falou para mim, não, eu preciso dele agora. O que vai acontecer? Você já utilizou o dinheiro para sanar uma dívida antiga que você tinha. E agora como você vai conseguir tirar isso daí? Né? Então, naquele momento que você ia trabalhar com aquele dinheiro, você vai ter que devolver e ainda pagar o juro. Então, fica uma situação muito complicada para a pessoa que pediu o empréstimo. Né? Por isso que eu falo para você, toda vez na história, tentar estudar história, mudanças e permanência, o quê? Que o mundo é um grande mercado. Né? Então, vai funcionar dessa forma. Você transformar os países em pessoas. No dia a dia que a gente faz, a pessoa vai lá e pega um empréstimo, compra isso, né? O mundo, ele move com essa questão do consumo, né? Então a gente tem que entender isso para entender o conteúdo de história. Bom, questão número 3. Observe a imagem a seguir, analise-a e responda as questões. Então ele já é de praxe, né? Já é rotineiro ele mandar uma pergunta dessa e perguntar o que você vê na imagem, não é? Uma das coisas que eu falei para você perceber é sempre na vestimenta da pessoa. Ele traz o que observamos na imagem. Então você vai perceber lá um barraco, né? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, como se fosse uma família, né? Bem pobrezinha, né? Vivendo numa barraca improvisada, né? Uma favelinha, né? De uma barraca de favela no meio de um nada, né? Parecendo que é no meio de uma pista, né? Povo morador de rua, assim, vamos dizer, né? Então ele fala, o que você observa
na imagem? O que você observa na imagem? Aquilo que a gente falou. Então, o que eu coloquei? Uma família pobre vivendo em uma barraca improvisada. Não é isso? Às vezes a gente poderia complementar, mas na medida que o tempo, que as questões vão ocorrendo, a gente percebe que uma vai complementando a outra. Então, vamos tentar reduzir ao máximo essas questões. Então, olha lá. Letra B. Por qual motivo essas pessoas estão vivendo sob essas condições? O que a gente está vendo sobre a crise de 29? O que é essa crise de 29? Você lembra? Eu comecei a vender máscara. Aí eu vi que estava dando dinheiro, contratei mais uma, contratei mais duas, contratei mais três. De repente meu estoque estava cheio, o povo parou de comprar. O que eu precisei fazer? Mandei esse embora, mandei esse embora, mandei esse embora. Isso quer dizer o quê? Desemprego, né? Então, devido às consequências da crise de 29, foi afetar quem? Aquelas fábricas, aquelas empresas que estavam vendendo, fábrica, mercado e outros, né? Questão letra C. Observando a imagem e levando em consideração suas pesquisas, quais as consequências da crise de 29 para os Estados Unidos? Qual que é a consequência da crise de 29 nos Estados Unidos? Olha lá. Diminuiu a produção, vocês lembram? Antes, superprodução. Por quê? Porque tinha muita gente para comprar. Aí ele foi produzindo, os estoques foram ficando gigantescos e os outros países começaram a produzir. O que os outros países começaram a fazer? A já não comprar mais. Pensa, você começou a entrar esse empreendimento das máscaras. 1, 2, 3, 4. Você vendendo, uma pessoa que você vendeu também começa a fazer a mesma coisa. Então todo mundo está produzindo, né? Então vai criando-se várias pessoas vendendo o mesmo produto. E quando a outra pessoa começa a produzir, você vai ter que dividir um pouco a clientela com ela, né? Ou então rivalizar, quem vende mais barato, melhor, né? Então você coloca lá, diminuição na produção, né? Como você vai aumentar a produção se não tem ninguém para comprar, né? Quando você diminui na produção, a tendência é que você não vai aumentar. E você produziu demais, você não conseguir vender esses produtos, o que vai acontecer? Falência de fábricas, ou falência das fábricas. O que mais? Desemprego. Porque faliu a fábrica, o que vai acontecer? É o modelo que a gente colocou, já tem estoque demais, então vou mandar esse aqui embora. Ainda continua, mando esse, então vai surgir o quê? O desemprego. Quando a pessoa está desempregada, acontece aquilo que a gente viu na imagem, o quê? Viver na miséria, né? Em barracas improvisadas, sem alimentação, passando fome, e assim vai. Bom, outra coisa, se você não tivesse estudado a crise de 29 nos Estados Unidos, você conseguiria afirmar que essa foto foi tirada nos Estados Unidos? Que a gente tem uma tendência de pensar, nossa, pobreza é só no Brasil, aqui na América do Sul, na África, só em alguns países. Aqueles países, Europa, Inglaterra, Estados Unidos, não tem pobreza, mas na verdade tem. Então, aí você vai... É uma questão pessoal. Eu mesmo colocaria, sim. Aí eu colocaria justificativo. Não existe país que não exista pobreza, né? Porque infelizmente a gente vive num sistema capitalista, né, que quem vive bem é quem se dá bem financeiramente. E nem todos os países vão viver, nem todas as pessoas vão viver bem. Mas aí é questão pessoal, você que tem que responder, né? Questão número 4. No final da década de 1920, o café no Brasil sofreu uma grande crise. Leia o fragmento de um artigo da revista Cafeicultura, em seguida observe a imagem e responda as questões. Mais uma vez, ele pede para relacionar texto e imagem. Na tentativa de conter a queda, o governo federal comprou grande parte dos estoques dos produtores e queimou 80 milhões de sacas do produto. A ideia, grife esse pedaço, a ideia era queimar para diminuir a oferta e aumentar o preço internacional, porque o Brasil era o maior país exportador, segundo Marcos Fernandes, coordenador do Centro de Estudos de Processo de
Decisão da FGV de São Paulo. A crise arruinou a oligarquia cafeeira, que já sofria pressões e contestações dos diferentes grupos urbanos e das oligarquias dissidentes de outros estados, que almejavam o controle político no Brasil, explica Wagner Pinheiro Pereira, doutor em História pela USP. Bom, a crise de 29 atingiu a economia e mudou a ordem política no Brasil. A gente percebe que sim, né? Então vamos lá, ele traz a imagem, traz uma pessoa com uma pá na mão, né? Jogando num lugar onde vai incinerar, onde vai colocar fogo no café lá. A que crise o artigo faz referência? A crise de 29 vai trazer crise para os demais países, né? E dos países que vai ser afetado vai ser o Brasil. Então, no Brasil, aquilo que dava dinheiro, o motorzinho econômico do Brasil, que dava muito dinheiro para o Brasil, era o café. Então, ele vai trazer uma crise do café. Por que essa crise ocorreu? Porque houve a crise de 29. Então a crise de 29 vai afetar todos os países? Praticamente todos os países. Então essa crise de 29 vai afetar aqui porque os países europeus, os Estados Unidos, aqueles grandes países que compravam café, eles vão pensar o quê? Vou ter que diminuir as despesas, então o café não vai ser tão importante assim. Então eu posso trocar por outras coisas. Pode ser que eu precise desse dinheiro aí depois, é igual aquele exemplo que eu vi um meme, né? Que a pessoa pensa, o pobre acha que o dinheiro do lanche do dia não vai fazer falta na hora do pagamento das contas. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, o que ele pensa? Não, para que eu vou tomar café? Vamos segurar um pouquinho o dinheiro, porque a gente está vivendo um momento de crise. Questão letra B. De que forma essa crise atingiu o Brasil? Tá lá. A queda da procura do principal produto exportador do Brasil, café. Né? Ou seja, o Brasil tinha um produto que vendia e dava dinheiro, que sustentava ele. De repente, o povo para de comprar. O que vai acontecer? Vai entrar em crise. Imagina, você está lá vendendo as máscaras, que é o mesmo que a gente vai usar. O povo para de comprar, você mandou esse embora, tem um estoque, e mesmo assim você não consegue revender essas coisas. O que vai acontecer com você? O seu principal produto de venda, infelizmente, não está vendendo, então você vai sofrer um baque financeiro. C. O que você observa na imagem? O que a gente observa na imagem? Queimando o café para diminuir a oferta e aumentar o preço do produto. O que quer dizer isso? O Brasil produziu café demais, então para sanar esse problema, a gente vai colocar fogo nesse café. Ué, professor, como assim? Você tem um produto, você tem um monte de máscara. De repente, a solução é você botar fogo nas suas máscaras e está tudo resolvido? Tá ou não? Para a população desempregada, não resolveu. Resolveu? Não. O que acontecia? Queimou o café? O que o governo fez? Assim como em diversos outros locais que tem esse grande problema. O governo ele não pode ajudar o pobre, mas ajudar o rico ele pode. Né? Então o rico ele pensa dessa forma, não, ele tem que me dar auxílio, eu pago imposto, e o pobre, que a maioria paga imposto, ele não vai ser ajudado, aqui ele vai ser, quem vai ser ajudado? Os proprietários, né? Porque, pode queimar o café, a gente não tem utilidade para isso, por quê? O que acontecia? Já que você vai queimar o café, por que já que todo mundo foi eleito pelo nosso voto, pega o café e distribui para o pobre, então pelo menos, né, vamos doar esse café, porque você vai dar só para a população, você vai só sanar o problema dos grandes proprietários? Professor, mas se ele dá para a população vai parar de tomar o café. Mas se estamos vivendo um período de crise e o pobre também é brasileiro, por que ele não foi beneficiado em momento algum? Né? Só o grande proprietário. Não, porque se o grande proprietário começar a fortalecer de novo, ele contrata a população de volta.
Gente, aí ele contrata e vai fazer o quê? Vai explorar a mão de obra do trabalhador. Tá vendo que o pobre nunca tem benefício com o governo? É muito difícil. E quando o governo cede as coisas, o próprio pobre questiona o governo. Não, que mano é auxílio emergencial? Você pode fazer isso para pobre, isso aí esmola para o pobre, porque o pobre não gosta de trabalhar. E assim vai até com o Bolsa Família e outros recursos de políticas sociais. Então não caiam nessa, gente. Isso é propaganda de rico. Para fazer o quê? Explorar cada vez mais. Eles gostam do auxílio do governo, que é a esmola gigantesca, mas não gostam que o governo dê a esmola Bolsa Família, né? Entre aspas, né? O auxílio. Para eles aquilo é esmola. Mas a grande fortuna que o governo fornece para eles nunca é esmola. Já percebeu isso? E ali eles ganham muito, e eles são a minoria no país. Minoria eu falo na quantidade de pessoas, não lembra naquela aula anterior, minoria de direitos. De que maneira o artigo se relaciona com a imagem? Então a gente traz um texto que fala sobre a queima do café e traz uma imagem mostrando ele queimando o café. Então o que a gente pode colocar como resposta? Ela complementa com a ilustração do tema abordado. Você traz uma carta e depois mostra uma imagem que mostra, que vai ajudar você a compreender os fatos que estão ali, né, abordados. Bom, pessoal, aqui se encerra o PET 3 de História, se encerra a correção da segunda semana do 9º ano. Semana que vem a gente vai falar sobre as consequências dessa crise de 29. Só lembrando, mudanças em permanência, a história sempre está, né, indo e tendo consequências de períodos anteriores. Então, na próxima semana, a gente vai ver a consequência da crise de 29 para o mundo. Beleza? Então, aqui a gente encerra. Muito obrigado, tenha um bom dia e até a próxima. Valeu!